Pronto. Deixa eu ver se tá coisado. Tá coisado. Tá, então vai ser plano inclinado. E aí você tava perguntando de como é que fazia para saber a força de atrito estático no plano inclinado. Tá. A primeira coisa que você tem que entender é lembrar do módulo anterior, que é o que falava de forças. E aí tinha todas aquelas forças lá. Tinha peso, tinha normal, tração, elástica e tinha um atrito. Aí o que era a força de atrito? Então, tipo, você tem o plano aqui, aí você tem, sei lá, uma caixa. E aí eu tenho o carinha e ele vai estar empurrando essa caixa. Aí, beleza, ele aplica uma força de 50 newtons, um exemplo só. Aplica uma força de 50 newtons na caixa e a caixa não se move ainda, que ela é pesada. E aí, se ela não se move, ela ainda está parada, significa que a caixa, que o atrito entre a superfície da caixa e o chão é de 50 newtons também. Só que está na direção, no sentido oposto, então vai se anular e por isso que a caixa continua parada. E aí, beleza, a caixa não se mexeu. Aí o que eu faço? Eu aumento minha força, aí eu boto 100 newtons. Aí a caixa ainda não se mexeu. Se ainda não se mexeu, então significa que o atrito, do mesmo jeito, ainda é 100 newtons. E por isso que a caixa continua parada. Aí eu decido que eu vou botar muito mais força. E aí eu boto 500 newtons de força. E eu sinto que eu tô quase movendo a caixa. Sabe quando você está empurrando uma coisa que você sente que ela tá quase na iminência de se mover? Tipo, parece que você sente a vibração lá na caixa e qualquer coisinha que você botar a mais, ela vai se mexer. Mas ela ainda não se mexe. Se ela ainda não se mexe, ainda é 500 newtons a força de atrito, que ela vai atuar contrária à força que você vai estar botando na caixa. Só que como é a força máxima que você vai estar colocando antes de entrar em movimento, então vai ser a força de atrito estático máxima. Estático por quê? Porque a caixa ainda não vai estar em movimento, então vai ser força de atrito estático máximo. E aí, se eu aplicar, essa é a força de atrito estático máximo. E aí tem a fórmula do livro, que é a força de atrito estático máximo é igual a o coeficiente de atrito, eu acho que é assim, que é um Uzinho, vezes a normal da caixa. Essa é a fórmula. Então, você tem o plano, tem a caixa, tem o cara empurrando. Aí, ele está empurrando com 500 newtons e está na iminência do movimento. Então a caixa está quase movimentando, mas ainda não está. Está no limite para ela ainda não entrar em movimento. Então o atrito é 500 newtons. Então para achar isso aqui é essa fórmula. Força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático, que é o Uzinho, vezes a força normal da caixa. A normal para cima, porque está no plano reto, assim, sabe? Sem inclinação. Então isso é o atrito estático máximo, que é o que você está querendo saber. Só que essa fórmula vai ser para qualquer situação. Só que aqui a gente está falando do plano normal, o reto, assim. E aí é uma coisa. Outra coisa é o plano inclinado, que aí começa a complicar um pouco mais. Por quê? Ó, eu vou apagar aqui. Porque no inclinado, o que vai acontecer? No normal, no plano reto... Peraí, deixa eu apagar. Deixa eu ver se tá coisa linda, tá. Porque não entra. Realmente vai assistir o filme ou não? Vou assistir, não entra agora. Então se não vier agora, não vou mais não. Tá. Porque no normal, no plano normal, você ia ter a caixa, aí você ia ter o quê? Aqui, sem o cara empurrando, você ia ter o peso pra baixo, e aí você ia ter Você ia ter o peso para baixo e aí você ia ter a normal para cima. E aí, como tava no plano inclinado, aí essas forças iam se anular, não é? Por isso que a caixa ia continuar aí parada. E aí tá no plano inclinado, normal e peso vão se anular. Só que no plano, ou no plano reto, isso vai acontecer. Só que no plano inclinado não é isso que acontece. Por quê?
Porque no plano inclinado, a normal e a peso não vão mais se anular. Porque elas não vão ter mais a mesma... Não vão estar mais assim, ó. Por exemplo, no inclinado, tinha caixa e aí tinha a setinha para cima da força, né? A direção dela, o sentido. E aqui é a normal e aqui o peso. E aí eles iam se anular, tendo a mesma força. Só que no inclinado não é isso que acontece. Por quê? Porque o peso é sempre para baixo. Então o peso vai estar para cá. E a normal é sempre perpendicular à superfície que o objeto está em contato. Então, tipo, a caixa está em contato aqui. Então a normal é assim? Não, a normal não é assim, porque a normal não vai ser assim para cima. Vai ser perpendicular à superfície de contato com o objeto. Então, se você tem um objeto aqui, a normal é para cá. Ó. Porque aqui é o plano, então a normal é perpendicular. Então ela fica aqui para cima e o peso é sempre aqui para baixo. Então não vai se anular, porque ó, eu vou dar um zoom aqui nessa coisa. Porque tem a caixa, então tem uma normal para cima aqui. E o peso tá assim sempre para baixo. E aí não vai se anular isso com isso. Por quê? Porque tá um indo aqui para cima e o outro assim, na diagonal. Então não vai se anular, só ia se anular se tivesse assim. Então não vai ser a mesma força, os dois, e não vai se anular. E aí o que você vai fazer com o peso? Você vai decompor o peso em dois pesos, que aí o livro chama de PY e PX. É tipo Pitágoras. É tipo não, é Pitágoras. Então você tem o peso para baixo aqui, o peso mesmo, que é massa vezes a gravidade, né? Então vamos dizer que essa caixa tivesse 20 quilos, então era 20 vezes a gravidade na Terra, que é 9,8 alguma coisa, só que arredonda para 10. Então era 20 vezes 10, 200 newtons. Então era 200 newtons o peso. Aí o peso não vai se anular com o normal, então o peso não é igual ao normal. E aí você vai transformar o peso em dois. Você vai chamar de PY, que é o que vai estar se anulando com a normal. Então o PY vai ser igual a normal. Certo? Então o PY está aqui, ó, junto com a normal, reto. E o outro é o PX, que o PX é a força que vai efetivamente puxar a caixa para baixo. E aí o PX estando aqui, o PX estando aqui, você pode pegar ele e botar aqui. Só para visualizar melhor um triângulo. Então você vai ter esse triângulo. E aí se você trouxer esse triângulo para cá, ele vai ficar assim, ó. Tem o peso aqui para baixo. Peso, P, né? Peso aqui, que é o mesmo daqui. Tem o PY, que é o que está junto com a normal. E tem o PX, que você pode trazer ele aqui para baixo. E aí aqui você vai ter um ângulo. E esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Eu não lembro exatamente porquê, mas é alguma coisa a ver com aquilo que Clayton falou ano passado de correspondência de ângulos. Mas isso não é importante, só sabe que esse é igual a esse. O de baixo vai ser igual a esse daqui. Então vamos dizer que fosse um ângulo de 30 graus. Então 30 aqui é 30 aqui também. Então tem um ângulo de 30 aqui. E aí ele vai dar aquelas fórmulas. Que é Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo. E Py é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Aí por que é seno e por que é cosseno? Porque, ó, você tem um ângulo, você tem o triângulo aqui, ó. P, PY, P, PY e PX. O ângulo de 30 aqui, no caso, né, é 30. Aqui não, a gente não sabe, não importa. Na verdade sabe, porque esse aqui é 30 e aqui é 90, então aqui é 60, mas não importa esse. E esse é o de 90, então a hipotenusa é aqui. E aí você faz oposto pela hipotenusa. Oposto pela hipotenusa é seno. Então, o seno de 30 oposto pela hipotenusa é igual ao Px sobre a hipotenusa, que é o peso. E aí você faz meio pelos extremos aqui, ó. E aí você multiplica o peso vezes o seno. E aí tem a fórmula que ele bota no livro. Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo. No caso eu estou usando 30. O seno de 30, que é 1 meio. 0,5. Então é peso vezes 0,5. O peso aqui era quanto que eu botei? Eu disse que a caixa tinha 20 kg, então o peso era 200. 200 vezes 0,5 vai dar 100. Então o Px ia ser 100 newtons. E o Py é cosseno. Por quê? Porque é
o adjacente aqui, ó, do seno, do ângulo adjacente sobre o peso, que é a hipotenusa. Então era cosseno de 30 igual a PY, que é o adjacente, sobre a hipotenusa, que é P. É a mesma coisa, só muda que agora vai ser cosseno. Então é PY é igual a P vezes o cosseno de 30. E essas fórmulas são as fórmulas mais importantes para você entender. Então vai ser PY é igual a P vezes o cosseno de 30. P vai ser 200 e o cosseno de 30, eu acho que é raiz de 3 sobre 2, não lembro. E aí vai dar algum número aí que eu não vou fazer a conta aqui. Mas você entendeu. E essas são as fórmulas mais importantes, como eu disse. Eu vou até anotar aqui. Peraí. A fórmula mais importante de plano inclinado é Px é igual a peso vezes o seno do ângulo. E Py é igual ao peso vezes o cosseno. Por quê? Eu já expliquei. E pronto, essas são as mais importantes. Tá, mas aí você está perguntando especificamente de como achar. Você está sem entender coeficiente de atrito estático no plano inclinado. Então, olha só. Imagine que eu tenho uma caixa e ela está numa rampa. Então, eu tenho uma rampa assim. Aí tem uma caixa. Dependendo da inclinação da rampa, se ela for mais ou menos inclinada, a caixa vai começar a cair sozinha, não é? Tipo, se for um negócio muito inclinado assim, e eu botar uma caixa, ela vai começar a cair sozinha. Mas se eu botar uma coisa menos inclinada, vai ter algum ponto em que não vai cair, vai estar em equilíbrio. E ela não vai se mexer. Vai ficar parada. Por quê? Aí é só você ver tudo isso que a gente já viu. Vai ter o peso para baixo. Primeiro você pega o que ele está pedindo? A caixa. Aí você bota todas as forças que você lembrar na caixa. O que tem nessa caixa aqui? E ela está parada. Peso para baixo. Normal, perpendicular à superfície, né? Que ela está em contato com o chão. Então é para cá. Normal. Você vai ter o PY no mesmo reto assim com a normal. PY. E você vai ter o PX. E o PX é a força que efetivamente vai estar puxando a caixa. É a resultante que efetivamente vai estar puxando a caixa. É como se o peso fosse uma corda, que é como se tivesse uma pessoa com uma corda puxando a caixa. A caixa não vai atravessar o chão, mas a pessoa vai continuar puxando a corda. E a caixa vai se mexer. E ela vai começar a descer. Só que essa não está descendo. Por quê? Porque tem uma força contrária, que é justamente a força de atrito. Se a caixa não está se mexendo, então é um atrito estático. Então é força de atrito estático. Se ela estivesse mexendo, ainda ia ter o atrito, que ia desacelerar a caixa. Só que aí não ia ser mais estático, ia ser cinético. Que é a mesma coisa, só muda que está em movimento. Então você vai ter tudo isso aí. E aí, para você achar a força de atrito estático, é só você perceber que se a caixa está parada, e o que vai estar puxando a caixa? O plano é inclinado, mas esquecendo isso daqui. O que vai estar puxando a caixa? Vai ser a normal, vai estar anulando com o PY e o peso vai estar aqui, mas a resultante que vai estar puxando mesmo não vai ser o peso, vai ser o PX. Então, esquece tudo isso aqui. O que vai estar mesmo atuando vai ser o PX e a força de atrito. Se a caixa está parada, então significa que o PX é igual a força de atrito, sendo que o atrito está puxando para cá, contra o sentido que a caixa está descendo, e o PX está puxando para cá. Então, vamos dizer que fosse, sei lá, 100 newtons, o PX. Que seria uma caixa, o mesmo exemplo que eu fiz, uma caixa de 20 quilos, né? Então, seriam 100 newtons para cá, e se ela está parada, então era 100 newtons na direção contrária. É como se fosse um plano reto, com 100 newtons para cá, do PX, e 100 newtons para cá, da força de atrito. E aí por isso que ela vai estar parada. E aí na questão é isso que ele vai te perguntar. Ele vai, por exemplo, dar o peso da caixa e vai dar essa situação dizendo que ela está parada e ele vai pedir para você achar a força de atrito estático. Aí ele pode fazer de várias formas. Ele pode fazer dando peso e aí você achando o PX. E se ela está parada, PX é igual a força de atrito. Ou ele pode fazer de outro jeito. Por exemplo, tem força de atrito igual a U
coeficiente de atrito estático vezes a normal. Aí ele pode te dar isso, pedir para você achar normal. Como é que você vai achar normal? PY, né? PY no plano inclinado é igual a normal, porque é o que vai estar junto aqui com ela. Aí você ia achar PY, achou PY, achou normal. E tinha esse, que ele vai dar na questão, nesse caso. E aí você ia multiplicar e achar a força de atrito. Ou ele podia dar a força de atrito, dar esse daqui e pedir para você achar isso. Tem várias coisas. Mas tudo vai ser mais do mesmo. Vai girar nisso de você entender que o PX vai estar puxando a caixa para cá, para baixo, para ela descer. E a força de atrito vai estar fazendo uma força contrária, freando a caixa. Se está parada, então esse é igual a esse. Por isso que ela está parada, senão ela está em movimento. E deixa eu ver se tem uma questão aqui. Não, não achei uma questão que tenha disso, mas dá pra fazer, calma. Tá, ainda tá gravando. Então deixa eu fazer aqui. Tem uma pista aqui, tem a caixa. Aí ele dá que a caixa é 20 quilos de novo. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver. Pronto, ele fala isso. Ele diz que a caixa está parada. E ele pede para você achar a força de atrito estático, né? Se a caixa está parada. E aí você faz, ó. Primeiro você coloca as forças. Então, 20 quilos. O peso vai ser quanto? Vai ser 20? Não, vai ser 200. Porque é massa vezes a gravidade. É o peso. Então, vai ter o peso para cá. O PY para cá. A normal para cá. E o PX puxando para cá. O PX vai ser igual à força de atrito. E o PY vai ser igual a normal. E o peso vai estar aqui, resultando nesses dois. Então, o peso é igual a 200. PX, qual é a fórmula mesmo? Tá aqui, ó. Peso, 200, vezes o seno. E aí eu vou colocar de 30 para ficar mais fácil de fazer. Mas, independente, é só você fazer. Só que eu tô sem a calculadora, né? E aí é mais fácil assim. Então, PX vai ser igual a peso, 200 newtons, porque a massa é 20 quilos, vezes o seno do ângulo, que vai ser o seno de 30, que é 0,5, né? Então, PX vai ser igual a 200 vezes 0,5, que vai ser 100. Então, PX é 100 newtons. Se PX é 100 e PX é igual a força de atrito, então a força de atrito é igual a 100 newtons. Pronto. Seria uma questão tipo assim. E... pronto. É isso.